Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Eu sou Daniela Paris e te faço companhia nesse sábado. Te conto os assuntos que estão em destaque nesse 28 de outubro. Nossa proposta hoje é um pouquinho diferente. Além de trazer a notícia, a gente te mostra de que forma ela impacta na sua vida, ou melhor, nas nossas vidas. E para isso eu vou contar com os nossos especialistas convidados que vão trazer análises em cima dos fatos. E olha só, num sábado como esse, dia 7 de outubro, o grupo islâmico Hamas realizou um ataque surpresa contra Israel. Essa foi a mais violenta ação em território israelense dos últimos 50 anos. E hoje, 3 semanas depois, o exército israelense mantém a maior ofensiva terrestre desde o início da guerra. Você confere imagens aí na sua tela. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesse sábado que a guerra contra os terroristas do Hamas entrou em uma nova fase com a operação que bombardeou 150 alvos subterrâneos, pois é, e causou muita destruição no norte da faixa de Gaza. A ordem foi dada, gente, mais uma vez. Israel disse aos moradores deixarem o norte de Gaza imediatamente. A faixa de Gaza, inclusive, vive um apagão desde ontem, ou seja, sem comunicação com o resto do mundo, que tem preocupado diversas autoridades. E nesses 22 dias, o conflito parece atravessar novas fronteiras também. A troca de bombardeios também tem sido intensificada no Líbano. Ataques claramente contra o grupo Hezbollah. Agora a gente traz para você a guerra em números. Foram contabilizadas, você confere daqui a pouquinho, agora, na sua tela, do lado palestino, 7.703 mortes, sendo que desse total, infelizmente, mais de 3.000 são crianças que perderam a vida nos confrontos. Quanto aos israelenses que perderam a vida, o número chega a 1.405 vítimas. E olha só, vivemos dias que vão entrar para a história, para os livros que vão ser estudados pelos nossos filhos, pelos nossos netos, impactando gerações. E nada melhor do que conversar com um professor para entender o que está em jogo. Eu convido agora o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, para nos ajudar a ver os fatos por trás da notícia. Professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Satisfação estar aqui. Satisfação é toda nossa. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade. E olha, a gente tem acompanhado, eu mesma acabei de trazer aqui, as mortes são contadas entre palestinos e israelenses. Mas a guerra anunciada foi entre Israel e o grupo islâmico Hamas. Isso já não diz muito, não diz, professor? Exatamente. Nos primeiros dias de evento, eu acho que até o 15º dia, eu fazia questão de enfatizar o meu desejo que os ataques israelenses de fato fossem cirúrgicos, buscando os alvos que o mundo não questionaria serem legítimos, de estoque de armas do Hamas ou de lideranças. Mas o discurso de diferentes autoridades israelenses dizendo que agora o principal interesse é a destruição, é pôr o chão, a cidade de Gaza, né, voltar a estar no chão e as pessoas viverem só em tendas, coloca a gente numa situação de questionar a legitimidade do grande plano de Israel que talvez tenha sobre essa região, inclusive levantar a questão, né? E o que vai acontecer depois do Hamas. E aí agora a preocupação maior é essa do alívio humanitário emergencial diante o colapso. Nós não podemos esquecer que estamos no suplício de retirar brasileiros que estão dentro dessa região, mesmo tendo feito todo o plano. Funcionários da Organização das Nações Unidas estão morrendo e que poderiam dar alívio humanitário, né, distribuir medicamentos e comidas. Então, a gente fica nesse desespero de que os livros depois não contem que essa foi uma guerra por interesse de espaço e não por interesse específico de segurança, beirando muitas autoridades já falarem de muitos indícios de crime de guerra, para não falar de atrocidades maiores, né? A palavra genocídio, que aparecia dentro de organizações não governamentais, começa a aparecer também dentro de lideranças de diferentes países. E agora a gente traz imagens ao vivo. Vocês conferem aí na tela de vocês imagens provavelmente da faixa de Gaza, imagens que mostram toda uma articulação que a gente vê acontecendo nesse dia de hoje, né? Afinal de contas, depois de 3 semanas de bombardeios, a gente está vendo desde cedo Israel ampliar essas operações via terrestre, que eles chamam de pequenas incursões. Então, forças terrestres, como a gente falou no comecinho do jornal, estão sendo atacadas dentro
de Gaza. Essa tática, professor, eu queria que você comentasse sobre ela, né? O que ela pode trazer? Ela pode trazer mais mortes? Essa tática deles pode trazer o quê? Pois é, do ponto de vista da segurança das tropas de Israel, isso está plenamente coerente com as expectativas da estratégia militar. É preciso destruir campos minados, caso o Hamas tenha colocado, então entrando com máquinas pesadas, né, para limpar o terreno, isso é importante. É preciso também destruir as saídas de túneis para que o Hamas não lance ataques às tropas de Israel, como também, já que é um ambiente urbano, cidade, né, é preciso abrir terreno para as ruas serem entradas pelos tanques e pelos soldados israelenses, de um ponto de vista que exponha eles a um perigo menor. Porém, do lado da população palestina, o que a gente vê é agora ter que lidar não só com ataque aéreo constante, mas o que a gente viu nessa última noite, bombas incendiárias para afastar a população que esteja ainda em algum refúgio naquele lugar, para que o exército de Israel tenha essa possibilidade de fazer essa limpeza do terreno sem encontrar qualquer palestino, seja ele do Hamas ou seja ele civil. Entretanto, o que a gente tem visto é a possibilidade de ter muitas pessoas nos escombros ainda sem identificação. Agora já é noite lá, né? Então tudo que aconteceu na noite passada sem a internet, sem a comunicação, não foi muito bem divulgado. E o que vai acontecer nessa noite pode ser uma repetição dessa mesma circunstância. Bem pontuado, professor. Eles estão às 6 horas à frente de nós, então agora são 7 horas e 31 minutos por lá. O dia já está caindo. E, professor, a gente tem acompanhado, né, diversas articulações de líderes globais em busca de um cessar-fogo. E pela primeira vez, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma proposta de resolução sobre a guerra ontem, sexta-feira. O texto cobra um cessar-fogo para a entrada de ajuda humanitária. Traz para a gente, professor, o que ficou decidido e se essa resolução tem algum efeito na prática. Eles precisam necessariamente cumprir? Eles, eu digo Israel? Pois é, esse foi um acordo costurado, tentando ampliar o número de votos favoráveis e por isso eles amenizaram o tom. Condenaram, mas não disseram exatamente quem. Condenaram o sofrimento humano e a insistência de não abrir espaço para o diálogo. A decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas tem um peso político, de pressão diplomática de que o mundo, de fato, estaria unido em torno do interesse da paz, não só no presente, mas também no futuro. Mas ela não obteve maioria esmagadora, no sentido que 45 países preferiram se abster, alguns se abstiveram porque acharam o texto brando demais, outros se abstiveram porque não houve condenação nominal a quem quer que seja dos lados e outros sequer deram justificativa, além dos 14 países que votaram contra. Dentre esses foi apenas os Estados Unidos, um grande país que votou contra, outros países preferiram se silenciar, né? Preferiram se abster. Porque esse tipo de resolução não tem efeito obrigatório. Não respeitar essa decisão não significa desrespeitar o direito internacional e, portanto, não geraria consequências de julgamento na Corte Internacional de Justiça ou, então, no Tribunal Penal Internacional. É mesmo uma pressão política. Esse documento pede o cessar-fogo, o respeito às agências de apoio, tanto da ONU quanto as não governamentais, e que as vias diplomáticas se mantenham abertas para a construção dessa paz duradoura. E, como eu disse, condenando o sofrimento de inocentes, de civis, sem pontuar especificamente os ataques de Israel sobre a faixa de Gaza e nem pontuar a contínua postura terrorista, né, de atos terroristas do grupo Hamas ou de outros radicais. Porque, como eu disse, esse com o objetivo diplomático prefere amenizar o discurso para abrir rodadas de negociação que já estão avançadas para a libertação de reféns e, quem sabe, construir uma porta para que o Conselho de Segurança, aí sim, possa destravar. Estados Unidos, China e Rússia vetaram 4 projetos levados lá, então espera-se que com esse linguajar mais ou menos adotado na Assembleia Geral possa inspirar que no Conselho de Segurança haja decisão. E ali sim a gente poderia ver uma modificação, porque só o Conselho de Segurança pode chamar o emprego de forças armadas do mundo inteiro através de uma missão de paz, ou então definir
que uma ação específica está errada. Então, condenar o Hamas ou condenar eventuais abusos das forças de defesa de Israel, como crime de guerra ou o que quer que seja. Então, a avenida na Assembleia Geral foi aberta, escolhendo aí essa linguagem mais branda, porém, Israel e o Hamas devem respeitar apenas porque é uma decisão moral simbólica do interesse da humanidade, sem qualquer prejuízo de punição por violar essa resolução. Mas abre espaço para outras pressões. Professora, eu gostaria que você falasse para a gente com relação ao envolvimento do Irã. Tem se tornado uma realidade cada vez mais possível, e aí eu te pergunto, seria de fato uma ameaça para Israel? Envolveria, de repente, a entrada de outros agentes? Pois é, o Irã tem lá o seu grande interesse, o maior de todos é não ser atacado pelos Estados Unidos. E uma das coisas que eles fizeram nos últimos 15 anos foi encontrar uma pressão contra aliados dos Estados Unidos em caso de ação contra o Irã ser retaliado. Então a gente fala esses dias todos sobre o grupo Hezbollah, que seria essa intimidação. Caso houvesse ataque ao Irã, ele retaliaria atacando Israel, principal parceiro dos Estados Unidos naquela região. E como o Hezbollah tem dito que está junto da causa palestina, há muito medo do Hezbollah não ser uma ferramenta de defesa, né, de resposta, mas sim de primeiro ataque. E por que isso seria um grande problema? Porque atrairia o Irã como um todo também a entrar em favor desse seu aliado, mas porque também exporia Israel a um desafio imenso de ter que travar um embate de duas fronteiras, no sul contra o Hamas e no norte contra o Hezbollah. Só que em uma proporção muito diferente. O Hezbollah talvez tenha até 150 mil combatentes e as forças de Israel, mesmo com os reservistas, têm por volta de 400 mil. Diferente do Hamas, que não é um exército treinado em guerra, o Hezbollah lutou em pelo menos 3 guerras nos últimos 8 anos, então tem tática, tem experiência e também tem financiamento que permitiu eles comprarem armas de altíssima tecnologia. E se lançados contra Israel, o maior medo é que, não só pela a possibilidade de um ataque terrestre, repetir o que aconteceu no dia 7 de outubro, é que por ataques aéreos, aquele sistema de defesa de Israel, né, o domo de defesa aérea, que tem hoje uma proficiência, né, um acerto de mais de 95% de destruição dos mísseis que o Hamas lança, ser muito inferior, e aí as destruições em Israel ser muito maior. A gente viu hoje um edifício de Israel ser atingido, ontem também teve, inclusive em Tel Aviv, né, a capital anterior, a capital litorânea, e os mísseis do Hezbollah poderiam certamente atingir muito mais alvos, muito mais precisões do que os do Hamas têm atingido até aqui. E, professor, pela primeira, o Brasil, a gente vai voltar então para falar sobre a situação humanitária na faixa de Gaza. Ela está à beira de um colapso. Isso seria uma estratégia de guerra, professor? Pois é, isso se for, ele é um crime de guerra. Desde 1864, há pacificada a decisão de que civis não podem ser colocados como sendo alvo de guerra. Não pode haver punição coletiva. É um dos princípios do exercício militar fazer o cálculo entre o risco de exposição de vida civil e as possibilidades de ganho militar. Então, Israel, que se traçou num plano militar de eliminar o Hamas, algo que é impossível, fica cada vez mais sob pressão se esse tipo de ameaça que está expondo aos civis é proporcional e seria considerado uma tática aceitável no mundo. Por enquanto, os Estados Unidos, que têm poder de veto, está resolvido nisso, mas está sofrendo pressões para mudar a sua posição até dentro da própria diplomacia. Outras coisas são conhecidas como razoáveis desde que temporárias. A interrupção, um cerco, por assim dizer, para impedir que entrem mais armas, para impedir que se alimente de possibilidades de continuar lutando, por exemplo, alimento específico para soldados ou energia e combustível para os armamentos, é compreendido como uma etapa razoável, desde que na sequência exista o emprego de força direta para combater os combatentes. E como a gente abriu essa participação aqui, Israel tem adiado essa grande incursão por terra. Então, quando se fala já
de 20 dias de não fornecimento de água e de energia elétrica para o território de Gaza, a pressão é de que isso já se demonstra uma violação das expectativas de guerra. Não pode a população civil, volto a dizer aqui, que 48% é de crianças até 14 anos, entre os mortos, 70 e poucos por cento são de crianças, mulheres ou idosos, então tem grandes indícios de que uma proporção muito grande, né, de inocentes para potencial morte do Hamas, a levar a questionamento esse tipo de tática. Pode ter lá algum objetivo específico, né, desenhado na cabeça desses que traçaram o plano, porém, diante o direito internacional, muitos questionamentos estão sendo feitos que está desproporcional. Professor, eu peço que você continue com a gente. Daqui a pouco a gente volta a nos falar, porque eu ainda tenho mais uma pergunta que, na realidade, é claro, é a pergunta que todos nós queremos saber. Eu peço que o senhor continue com a gente e você também que nos assiste, não saia daí. Agora, então, eu vou chamar aqui para bater um papo comigo sobre os impactos psicológicos da guerra a doutora Sandra Machado, que é psicóloga. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. É um prazer participar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Eu agradeço a sua disponibilidade de vir aqui, inclusive, para ter essa conversa com a gente. A gente vai conferir juntas, doutora, uma imagem que chocou o mundo. Eu queria colocar assim, essa imagem aqui na tela para a gente. Como a gente pode ver, é uma criança, provavelmente ela tem os seus 3, 4 aninhos de idade, ela está visivelmente abalada. Dá para a gente ver pelos olhinhos dela. Ela está dentro de um centro médico. Agora a gente vê um profissional da saúde se aproximar dessa criança. Ele oferece um colo e a gente vai ver que na hora que ele coloca o rostinho nos braços desse médico, ele já começa a chorar. Essa criança, ela perdeu os pais na guerra, né? Ela, como tantas outras, a gente vê o choro, ela não consegue nem conter, ela está praticamente desabafando mesmo. Essa criança, ela está agora sozinha no mundo. Aí, doutora, eu te pergunto, ela como tantas outras que viveram os horrores da guerra, a gente nem imagina qual foi a cena que ela presenciou, quais são os traumas que as pessoas que estão nessa região de conflito, elas podem estar suscetíveis? Dani, essa cena é muito profunda, porque imagina que a maioria são crianças, né, que estão sofrendo, e nessa idade, as crianças elas estão desenvolvendo a personalidade, a identidade. E dentro de uma questão psicológica e física também, a segurança, né, a questão da segurança, a questão do vínculo e proteção é parte fundamental para o desenvolvimento, tanto psicológico quanto físico. A família é a base para tudo isso, e de repente isso é tirado dessa criança. Nessa idade que ela está construindo o eu dela, é como se ela se desintegrasse, né? Então, imagina que esse eu é desconstruído totalmente, ela já não sabe mais quem ela perde aquilo que é mais importante. A expressão que ela tem ultrapassa o medo, é um pânico, é um terror, né? Então, assim, essa criança, você vê que na hora que ele abraça, a necessidade de vínculo, de conexão e de amparo. Então, é isso que é preciso, né? As crianças precisam ser amparadas, protegidas. É claro que ela vai precisar, é um luto que todo mundo está enfrentando, não importa a idade, seja criança, adolescente ou adulto, existe um luto e cada pessoa, cada criança vai enfrentar esse tipo de luto, vai ter que reaprender a viver, é preciso buscar ajuda psicológica. Então, assim, é uma reconstrução, né, como ser humano e isso afeta profundamente, porque se isso não tiver um acompanhamento, é possível desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, crises profundas de ansiedade, depressão, diversos tipos de transtorno. É complicado, né? Inclusive, para a gente que assiste, né, eu queria que você até comentasse nessa próxima sua resposta sobre os impactos da gente, que nós estamos longe do conflito, né? Nós estamos distante de tudo isso que acontece, mas a gente está o tempo todo absorvendo esse tipo de notícia. Então, a gente vê nos jornais, como você está vendo agora da sua casa, a gente abre o celular e essas notícias aparecem o tempo todo. Então, de que forma a gente consegue manter a nossa sanidade mental diante de uma realidade tão complicada, de imagens tão perturbadoras? Imagina que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente já tem os nossos conflitos aqui no nosso país e essas nossas condições emocionais.
Aí a gente recebe toda essa gama de informações, né, que vem de outros países. A nossa mente, ela não dá conta de processar tanta informação. Então, o acúmulo de informação vai tomando uma proporção muito grande, né, dentro da nossa mente, do nosso cérebro, que não dá conta. Então, claro, vai aparecer sim. Primeiro aparece de uma forma psíquica, né, os sintomas, porque a pessoa começa a ficar muito ansiosa, muito preocupada, muito inquieta, com muito medo. A sensação de desamparo vai tomando conta, a preocupação com o futuro. Será que isso pode chegar aqui? Então, os pensamentos catastróficos, eles vão tomando uma proporção absurda. Por quê? Porque a gente já vivencia muitas questões sociais, de insegurança também e conflitos que nós temos aqui. Então, fica uma situação bem complicada, né? Com certeza, doutora. E eu tenho certeza que muitos pais estão assistindo a gente agora, pessoas que são responsáveis por crianças, que inclusive a gente estava comentando. Queria que você desse orientações com relação a todas essas notícias. É importante manter as crianças alheias? É importante controlar o uso das crianças nos aparelhos celulares, enfim? Ou, de repente, é importante estar mais próxima das crianças para saber quais são as dificuldades, o que tanto aflige, né, o que tanto preocupa elas? Dá para a gente, por favor, orientações de como lidar com as nossas crianças em situações como essa. Dani, o acúmulo de muitas informações é tóxico para a nossa saúde mental. Então, assim, é importante filtrar o conteúdo. Tá informado? Sim. Até pra gente, né? É preciso, na verdade, estar informado. Porém, o acúmulo, a gente não dá conta de processar tanta informação. Então, assim, não tem como a gente fugir dessa realidade. É preciso estar informado. Agora, no caso da criança, depende da idade da criança. A criança, ela só precisa saber o que é necessário. A base de segurança da criança é a casa, são os pais. Então, os pais é que transmitem a segurança. O mundo realmente tem uma situação de desamparo no mundo que todo mundo sente. Porém, para as crianças, para os filhos, o mais importante é a segurança dos pais. Então, ainda que os pais vão lidar com as próprias angústias, com os próprios medos, mas é preciso transmitir para a criança essa segurança, porque elas estão em fase de desenvolvimento e construção de identidade. Então, assim, a vida espiritual também, a espiritualidade, ela é importante porque ela é uma fonte de proteção, né? Uma proteção também emocional que faz com que a criança desenvolva também essa parte da fé, se sinta segura, além dessa base segura com os pais. No caso das informações, é preciso filtrar, é preciso examinar os pensamentos também muito ansiosos que vêm, saber se o medo é real, se o medo é imaginário, porque a nossa mente, ela é um órgão que lida com imagens, né? Então, a gente tem que saber o que é real e o que não é. Os nossos pensamentos são intrusivos. Então, a gente precisa saber filtrar todas as informações. Muito bacana, doutora. Principalmente essa questão que você falou sobre a importância da fé em momentos como esse. E agora eu conto de volta com a participação de Vladimir Feijó novamente para fazer a tão aguardada pergunta que nós queremos fazer. E eu vou deixar essa pergunta para que a Sandra faça a ele. É com você, Sandra. Professor, existe alguma possibilidade de chegar ao fim, né, esse conflito que no futuro está tão distante ou está muito perto? O que o senhor acha dessa situação? Existe um fim logo para essa situação? Sandra e Dani, infelizmente o fim não está próximo, exceto se houver uma mudança das lideranças que estão no comando dessa ânsia de guerra, de matança, de revidar alguma avença do passado. Então os climas estão muito grandes. O que eu tenho de esperança e convicção é de que as pessoas em si não desejam isso. A população, se pudesse, diria, e em alguns tantos lugares está fazendo manifestações públicas disso, que o caminho não é esse, que é preciso abandonar essa angústia, né, de tentativa de expulsar o outro, de dominar a terra ou de fazer, né, uma resposta para o passado. Se eu for falar agora como analista, o objetivo específico de eliminar o terror através do uso da força física, né, martelando na cabeça de um prego, né, você é o terror, tem que ser eliminado, não deu certo no passado. Não deu certo porque ele alimenta um novo ciclo. Você disse muito bem, doutora, como que isso gera muitos traumas nas pessoas. E alguns desses traumas criam avenidas para que a pessoa ceda ao caminho do chamado martírio. Eu estou nessa vida horrível, eu tenho um sofrimento imenso, quem sabe o paraíso é a saída para mim. E essa porta, se ela for convencida de que o paraíso está a ela, com mão estendida, se ela causar violência, ela
face. E é esse o meu grande medo, de daqui a 20 ou 30 anos a gente está voltando a falar de um sofrimento desse tamanho, porque uma pequena minoria, pequena mesmo, mas capaz de fazer um mal muito grande, causa esse tamanho de estresse e aí um novo ciclo. Então, a pressão diplomática tem sido: vamos usar do erro do passado. O combate à Al-Qaeda, o combate ao Estado Islâmico foi um que teve que ser feito na tentativa e erro, porque não existia estudos, não existiam órgãos, mas agora já existem eles. E o caminho talvez seja abaixar o fogo, abaixar a pressão dessa tentativa, né, de retaliação, porque talvez essa seja uma chance. Repetir a conduta da violência tem pouquíssima chance, para não dizer nula chance, de obter sucesso. Você pode eliminar os atuais radicais, mas isso não elimina a possibilidade de novos aparecerem. Você falou tudo, Vladimir, que a gente aprenda hoje com o erro para não cometer esse mesmo erro lá na frente. Conversamos sobre esse 22º dia de guerra e os impactos do conflito no psicológico de quem está vivendo de alguma forma, de perto ou de longe, essa realidade, com a psicóloga Sandra Machado e também com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Muito obrigada a vocês dois por esse bate-papo. Foi um prazer. Bom, e agora a gente então vai dar um giro nacional pelas notícias que foram destaque no país nessa semana. Confira. Uma estudante morreu e 3 ficaram feridos em um ataque a tiros na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O autor do ataque foi detido no local pela polícia e encaminhado para a delegacia. Em uma onda de ataques no Rio de Janeiro, 35 ônibus foram queimados por criminosos em represália à morte de um sobrinho de um dos maiores milicianos do estado. Ao menos 12 suspeitos foram presos. O governo federal não considera a possibilidade de uma intervenção federal no estado, mas decidiu ampliar o trabalho de inteligência. A Comissão de Inteligência do Congresso ouviu o diretor-geral da ABIN sobre um sistema de monitoramento de telefones celulares sem autorização judicial. E a Polícia Federal encontrou indícios de um novo esquema de espionagem de servidores da ABIN para invadir computadores. O senador Eduardo Braga apresentou a primeira versão do relatório da reforma tributária no Senado Federal. A expectativa é que o texto seja votado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Casa até o dia 10 de novembro. A Justiça liberou quase 2 bilhões de reais de atrasados a aposentados do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. O governo assinou o projeto que antecipa cerca de 15 bilhões de reais a estados e municípios para compensar as perdas da arrecadação com ICMS. Em 2 anos de pandemia, foram abertas mais de 500 mil empresas. Segundo o IBGE, em 2021, o país bateu recorde de companhias em atividade. A prévia da inflação de outubro subiu menos em relação a setembro. A alta foi puxada principalmente pela disparada nos preços das passagens aéreas. E o levantamento do Censo Demográfico de 2022... Amanhã, dia 29 de outubro, é o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Acidente Vascular Cerebral. E com o objetivo de reforçar esse movimento, agora a gente fala sobre os tipos de derrame, sobre como identificar os sintomas e as formas de prevenção também com a doutora Nicole Queiroz, que é coordenadora do pronto-socorro do Hospital Ipiranga, aqui de São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora. Vou pedir que você consiga compilar na sua resposta para a gente, por favor, quais são os sintomas e quais são as formas de prevenção do acidente vascular cerebral. Bom, então a gente tem 2 tipos de derrame cerebral. O que sangra, que é o AVC hemorrágico, e o isquêmico, que é o AVC ou derrame cerebral que todo mundo conhece. Os 2 têm a mesma forma de apresentação. Então, tem confusão cerebral, confusão mental, instabilidade no andar, dificuldade de falar de forma súbita. Qual é a grande questão? Os 2 podem vir oriundos de uma pressão alta descontrolada, de um derrame prévio, de diabetes, de insuficiência cardíaca, de infarto.
Então, basicamente, os riscos são os dois o mesmo. O que a gente tem que ficar atento é para manter um estilo de vida saudável, porque não posso te garantir que uma pressão alta controlada, uma diabetes controlada não vai dar um derrame cerebral. Se você identificar qualquer sintoma, tem que ir imediatamente ao pronto-socorro. Durante o frio, nem essa semana, nós temos um aumento de 20% a 30% dos derrames cerebrais. Então é por isso que eu estou até parada aqui perto do hospital. Eu voltei ao hospital hoje porque nós estamos com um número aumentado de derrame e de infarto no hospital. Tá certo, a gente acaba de falar com a doutora Nicole Queiroz, que é coordenadora do pronto-socorro do Hospital Ipiranga. Agradeço demais a doutora pela participação. Ela conseguiu ali um horário, um pouquinho de tempo para falar com a gente rapidamente. Olha só, agora são 13 horas e 55 minutos. Passamos aí mais de meia hora juntinhos, mais de meia hora de puro conhecimento. Analisamos o que há por trás dos fatos. Agradeço demais a sua companhia e eu te convido a se programar para todos os sábados estar aqui com a gente, compartilhando a notícia em tempo real, para ficarmos atentos ao que impacta o nosso dia a dia. E lembre-se, informação pode salvar vidas.